Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente para falar de instalação e configuração de Windows 10. Hoje nós vamos ver como determinar qual edição do Windows é mais apropriada a cada situação. Vamos ver também que o sistema pode ter arquitetura 32 e 64 bits. Isso também influencia muito na escolha da edição e da arquitetura, pois dependendo do seu software que você tem no seu ambiente hoje, esse software legado pode impor algumas restrições quanto à arquitetura ou edição do Windows. Então, vamos ver quais são essas diferenças entre as edições e quais as restrições que vamos encontrar, tanto nas edições como nas duas arquiteturas disponíveis. Determinando qual edição e arquitetura do Windows é mais adequada. Isso é bastante interessante. Como todos os sistemas, desde o Windows XP, temos sempre mais de uma edição do sistema, além de duas arquiteturas, né, a 32 e a 64 bits. Tá? Parece simples, e desde que você saiba como utilizar, se utilizar destas edições e destas duas arquiteturas, encontrando, né, a mais adequada à sua necessidade. Neste contexto, o fator preponderante de escolha será a necessidade do usuário e a compatibilidade de software. Isso é básico, entendeu? Não adianta eu escolher uma coisa que vai entrar em conflito, né? Ou seja, vai ter incompatibilidade com os softwares de produção que eu tenho lá, de produtividade, né? Ou uma coisa que não atenda meu usuário, ou seja, funciona com software, mas não atende à necessidade do usuário, seja a máquina, o sistema tem lentidão ou N outros problemas que pode vir a ter. Então eu vou ter que encontrar o que é mais adequado para o usuário e que tenha compatibilidade com os softwares que ele já usa no dia a dia. Por isso mesmo temos que entender essa questão de arquitetura e de edição, que algumas edições são mais simples, outras são mais complexas. Ou seja, a edição, você começa na edição Home, que é a mais simples, e ela vai sendo incrementada a cada edição. Tá? É como se fosse uma escada. Então, vamos ver o que a gente tem de diferença entre essas edições. Então, vamos ver uma tabelinha aqui. Vamos começar com o Windows 10 Home, né? Que é desenvolvido basicamente para uso doméstico. Tem a edição com menor quantidade de recurso e custo mais reduzido possível, ou seja, edição mais barata. Contempla todos os recursos do Windows 8.1 Home, acrescida de Microsoft Edge, a Microsoft tentando mostrar uma nova visão de navegação, né, um navegador novo. O Continuum Tablet Mode para dispositivos com tela sensível a toque, ou seja, é um recurso que vai ajudar o usuário, principalmente com dispositivos híbridos, tipo o Surface, que tem tela touch, mas você pode acoplar um teclado com touchpad e usar tipo um mouse. A Cortana, Windows Hello, Virtual Desktop, e um grande número de aplicativos, tais como fotos, mapas, e-mail, calendário, e aqueles notícias, dinheiro. Tem vários aplicativos, né, vários apps que já vêm nativos no sistema. Note que nesta edição não permite o controle do Windows Update. O Windows Update ele teve umas mudanças muito grandes aqui no Windows 10. Vocês vão ver que nós ficamos extremamente limitados no controle das atualizações. Ele não permite que os usuários controlem as atualizações como acontecia em versões anteriores, ou seja, não há controle algum nas versões Home. Você não tem como desabilitar o Windows Update. Tá? Você não tem como
ocultar algumas atualizações. Pelo menos eu não encontrei ainda essas opções. Tá? Depois nós vamos ver o Windows 10 Pro. É a primeira edição voltada para o setor corporativo. E também é com menos recurso para setores corporativos. Ela é mais adequada a micro e pequenas empresas, mas isso não impede de você ver uma versão Pro em grandes empresas como Petrobras, Coca-Cola e outras aí. Você pode ver a versão Pro rodando, desde que ela atenda às necessidades daquele usuário, daquele setor de produção, independente de qual setor seja. E ela contempla, né, todos os recursos da edição Home, mas então ela tem um plus, ela tem mais algumas coisas do que a versão Home. Ela dá suporte a ambiente com controladores de domínio e gerenciamento a políticas de grupo, ou seja, você pode botar essa versão Pro dentro de um ambiente corporativo com servidores Microsoft controladores de domínio, ou seja, ele vai rodar no domínio de forma adequada. Dá suporte a ambiente Microsoft Azure Active Directory. Vem com o BitLocker, que em versões anteriores o BitLocker só estava disponível em versões Enterprise, pelo menos no Windows 7 era assim. Vem com Enterprise Mode Internet Explorer. Vem com Hyper-V, mas o Hyper-V você só vai encontrar disponível em sistemas com arquitetura 64 bits, tá? Para que esse recurso funcione, eu dependo de alguns recursos de hardware, que nós vamos ver mais à frente. O Windows Store para organizações, tá? É uma forma de você disponibilizar aplicativos corporativos na Windows Store para a sua corporação. Enterprise Data Protection, que nós vamos ver também na frente, né? E esta edição permite um pequeno gerenciamento das atualizações do Windows com o Windows Updates for Business. Entretanto, as atualizações de segurança são instaladas logo que disponibilizadas. Ou seja, foi atualização de segurança, é considerado de alta importância para o sistema, é implantada automaticamente. Então você não tem como gerenciar isso. Depois do Windows Pro, temos o Windows 10 Enterprise, que é a edição Enterprise. Essa edição contempla todos os recursos da edição Pro, como eu falei, é uma escadinha, cada uma que vem acrescentando novos recursos. Acrescenta de recursos relevantes nas corporações operações de grandes organizações, o que não nos impede de encontrar a necessidade destes recursos em empresas de menor porte. Eu já vi casos onde algumas empresas não tão grandes, que não têm um número tão grande de usuários, necessitando de Direct Access, de AP Locker, de Branch Cache, entendeu? Então, agora são recursos que só estão disponíveis nessa versão que é vendida por volume, né? Então, vamos ver que recursos são esses. Nós temos o DirectX, Windows To Go Creator, AP Locker, Windows Branch Cache, controle de Start Screen por GPO, ou seja, é controlar a tela menu iniciar e a tela iniciar, que seria aquela telinha do lado que vem ao lado, bem incorporado no menu iniciar agora. Gerenciamento de credenciais com Credential Guard, Device Guard. E essa edição ela já permite gerenciar atualizações com Windows Update for Business e usuários corporativos podem fazer uso do Long Term Servicing Branch, LTBS, como um recurso especial, que é um recurso que dá um pouco mais de controle das atualizações para a equipe de TI que está interna dentro das empresas. Depois desta Enterprise, nós vamos ter a Windows 10 Enterprise LTSB. Isso mesmo, LTSB. Eu, por acaso, escrevi errado aqui em cima, tá? Aqui, ó, é LTSB, que é Long Term Servicing Branch, né?
Então, eu peço desculpas pelo meu erro, já está corrigido ali. E a Windows 10 Enterprise LTSB, tá? Lá, já começa, né? Esta edição do Windows 10 Enterprise recebe atualizações importantes e de segurança da mesma forma, mas não recebe atualizações de recursos, permitindo que as organizações tenham o maior controle do ambiente de tecnologia da informação. Essa edição não inclui, por acaso ela não tem, são recursos que tem nas outras que ela não tem. É uma escadinha, cada uma vem tendo mais recursos do que a outra. Essa, por acaso, é uma versão que ela perde alguns recursos. Ela não tem o Microsoft Edge, ela não tem o Windows Store, não tem Cortana e muitos apps do Windows. Não vou entrar no detalhe de quais apps não estão disponíveis, tá? Tanto a Enterprise como a Enterprise LTSB só estão disponíveis a licenciamento delas nos programas de licenciamento por volume. A Windows 10 Educacional é a mesma coisa, ela só vai estar disponível nos programas de volume de licença, né? Licenças por volume. Então, esta edição provê os mesmos recursos da edição Enterprise, não suportando o recurso LTSB. Outra característica desta edição é que o licenciamento dela é por volume, que é igualzinho à Enterprise. Depois eu tenho o Windows Mobile, né? Que é uma edição desenvolvida para dispositivos móveis, tipo tablets, smartphones, com os mesmos recursos da edição Home e a edição do Microsoft Office otimizada para dispositivos com tela touch, né? E temos a Windows 10 Mobile Enterprise. Essa edição é similar à edição Mobile, tendo como particularidades a maior velocidade na instalação das atualizações de segurança e tendo seu licenciamento pelo programa de volume da Microsoft. Ou seja, da Enterprise em diante, com exceção da Mobile, todas que nós falamos aqui, você só vai conseguir comprar, você não vai conseguir comprar em uma loja, você só vai conseguir licenciar isso diretamente com um parceiro da Microsoft que faz esse tipo de licenciamento por volume. E terá que comprar uma quantidade mínima tem que comprar 5 licenças, depois você pode ir comprando de uma em uma. Pelo menos era assim até a última compra que eu fiz. Após vermos esta tabela que traz uma visão geral das diferenças das edições do Windows 10, é possível decidir com maior clareza qual delas utilizar em seu ambiente. Um detalhe fundamental que podemos notar é que não temos mais a opção de desabilitar as atualizações automáticas. Isso eu vim falando ao longo de todas essas edições, então não é nenhuma novidade. Também notei que alguns recursos muito bons só estão disponíveis nas versões Enterprise, Enterprise LTSB e Educacional, como por exemplo DirectX e AppLocker. Já o BitLocker no Windows 7 só estava disponível na edição Enterprise em diante, faltou Enterprise ali, tá? Já vem disponível agora na versão Pro. Então, assim, essas são umas diferenças básicas, tá? Se a gente fosse aprofundar, nós vamos encontrar muito mais diferença do que só isso aí que foi listado, tá? Escolhendo entre 32 e 64 bits, como decidir? Ou dúvida cruel? Não, não é tão cruel assim, né? Nós podemos escolher uma em detrimento da outra por vários motivos, né? Nós podemos escolher a arquitetura 64 bits por ela ser mais rápida, gerenciar uma quantidade maior de memória, não havendo limite, tá? Até o presente momento não há limite para o endereçamento de memórias RAM na versão 64 bits. Os limites, quem põe limites dentro das edições do Windows são as próprias edições. Algumas edições têm limitação, mas é uma limitação de software, do software, não é uma limitação de hardware. A escolha da arquitetura 32 bits só é justificada por conta da compatibilidade de software legado. Isso é lógico, né? Eu não vou pegar um software que só roda numa edição, numa arquitetura de 32 bits, e tentar rodar esse software numa arquitetura 64 bits, caso ele não tenha compatibilidade, né? Então, a arquitetura 64 bits, né, Windows na arquitetura 64 bits, não suporta aplicações 16 bits.
sendo necessária a virtualização com Hyper-V. Então, isso são coisas que fazer você optar por uma ou por outra, né? Por exemplo, eu vou ter que virtualizar um sistema dentro do Hyper-V para rodar uma aplicação. Vou usar uma edição 32 bits vou perder perda de desempenho. Depende, se a perda de desempenho não afetar a produtividade do meu usuário, tá? Do meu colaborador dentro da empresa, não tem por que não optar por essa edição 32 bits. Diferenças entre estas arquiteturas são, vamos lá, em questão de memória, a arquitetura 32 bits tem uma limitação de 4 GB, enquanto a de 64 bits tem limitação dependendo da edição, ou seja, ela não tem limitação, ela vai depender da edição. Se a edição impor, tudo bem. Se a edição não impor, não tem limites. Desempenho. Os sistemas 64 bits processam 64 bits por ciclo e os 32 bits por ciclo. Ou seja, nota-se claramente que o 64 bits processa na metade do tempo que um 32 bits. Entendeu? Então, traz grande vantagem ao usuário que precisa de desempenho para ter produtividade. Então, isso aí já pode ser um fator preponderante para a escolha da edição 64 bits. Segurança. Os recursos Kernel Path Protection e Data Execution Protection, DEP, só estão disponíveis nos sistemas 64 bits. É outra coisa que você tem um setor de trabalho onde você precisa implementar segurança e você precisa que a segurança seja grande, você vai ter que implementar utilizando esse sistema 64 bits. Hyper-V, este recurso só está disponível em equipamentos com hardware e sistema 64 bits. Tá? Então, é outro fator que pode pesar na hora da sua escolha. Você precisa virtualizar um sistema, qualquer que seja, um Linux, não importa, qualquer sistema que possa ser virtualizado dentro do Hyper-V por alguma necessidade, então você já vai ter que optar pelo sistema 64 bits. Né? Como nós podemos ver, temos várias edições e 2 arquiteturas, que devemos conhecer e escolher a mais apropriada para o seu ambiente, priorizando sempre a produtividade e a usabilidade pelo usuário, mantendo o trabalho tranquilo e agradável, sem problemas para a sua execução. Isso é o mínimo que um bom profissional de TI tem que pensar quando ele vai fazer uma escolha de como manter o seu ambiente, né? Ele tem que prezar pelo usuário. O usuário tem que ter o trabalho dele do dia a dia, que ele possa executar de uma forma tranquila. Ele não pode ficar se estressando toda hora porque uma coisa não funciona, a outra coisa está capenga, outro recurso não está adequado. Então, não é para isso. Você tem que adequar. Por isso, você tem várias edições, 2 arquiteturas, tem várias formas de fazer com que o ambiente se torne um ambiente agradável para o usuário. Eu sei que essa aula foi um pouco cansativa e longa, mas não tem como, temos que falar de todos esses detalhes. Eu ainda fiz simplesmente uma alusão sobre o assunto, ou seja, a gente passou bem en passant nele, bem por cima, não nos aprofundamos muito. Espero que tenha conseguido esclarecer alguns pontos para quem não conhecia essas edições, isso porquê das suas diferenças, e espero vocês num próximo encontro.